Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão, de entretenimento. Aqui quem fala é Lucas Bento e ao meu lado eu tenho ninguém nada e ninguém menos que Cris Tulli. Aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem? Vamos para mais uma semana? Vamos para mais uma semana, mais um episódio incrível desse podcast que tá só crescendo. Novos episódios todas as quartas-feiras às 19 horas. Então já manda no grupo da sua família, curte, comanda, compartilha, manda pro vovô, pro titio, pros colegas de trabalho, para aquelas pessoas que têm dúvidas na área de saúde, né, Cris? Que estão ali com esse problema, que você sabe que tá com esse problema. E se você perdeu algum episódio, a gente tem todos gravados, né? Só mandar o link da especialidade que esse ente querido precisa. Lembrando que os episódios também estão no Spotify, então se você está na academia, viajando, uma forma super prática de você estar acompanhando a gente, @podpharmapodcast. Sim, sim. E também aproveito para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, tá? Estamos em todas as redes sociais. Nosso Instagram, nosso YouTube sempre tem uns cortes incríveis, né, Cris? Que estão saindo. Então, não perca tempo. Já segue a gente para você estar acompanhando tudo de pertinho. E começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Claro. Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas e uma no Forninho. Tá ficando linda, você já viu? Já viu, hein? Gente, tá maravilhosa. A gente tá ansioso pra poder falar pra vocês nossa nova localização. Mais uma Santa Maria com equipe especializada, diversos produtos e ótimos preços pra todos vocês. Sim, sim. A Mauri Contabilidade tá chegando na época do leão. O prazo tá apertado. Não deixe pra última hora. Entre em contato com o pessoal da Mauri Contabilidade, já dá uma olhada nisso. E não só para isso, se você está criando uma ideia nova de empreendimento, não sabe onde localizar sua loja, não está sabendo como precificar, você está vendo que você está tendo muito prejuízo, o pessoal da Mauri Contabilidade, eles trabalham tudo, eles dão toda essa questão organizacional e operacional para sua loja, tá? Então, não perca tempo e vá atrás corra atrás do seu prejuízo. Com certeza. Eu não aguentei, eu já abri meu milkshake. Eu também. A Nines mandou milkshake pra Inclusive, gente eu coloquei hoje. o meu nome no meu, tá? Pra ninguém roubar. A gente não tem Starbucks, mas a gente tem como colocar o nome no potinho também. Nines, tá maravilhoso. Gente, fica no centro. Qual que é aquela rua? Eu sempre erro. É o outro calçadão ali. Na Coronel? É super fácil o acesso, milkshake. Agora tá entrando no inverno, eles também têm as opções quente, chocolate quente, fondue. Então só manda mensagem pra eles, também realizam entrega. E olha, sou suspeita pra falar porque eu adoro, mas é maravilhoso. Nossa, o chocolate quente deles é uma delícia, É muito bom. Nini, tá entrando no inverno, já pode mandar pra gente, viu? Isso, eu já tô aceitando aqui um chocolatinho, né? G-Motors, você que vai viajar, você que não tá aguentando mais passar perrengue no seu carro, o seu carro tá mais no mecânico que dentro da sua casa, vamos trocar. Pra que a gente vai ficar passando esse sofrimento? Então entra lá em contato com o pessoal com os meninos da G-Motors. E vai ter feirão, né? E vai ter feirão da G-Motors, viu? E aquela indicação premiada, tá tendo ainda? Sim, indicação premiada. Se você indicar um amigo e ele comprar o carro, você ganha um Pix na hora de R$1.000. Eu e a TT fizemos uma simulação, ela acabou ficando com o carro, a gente trocou a indicação premiada. Mas... Peraí, vocês ganharam um Pix de R$1.000 e não me passaram? Essa sociedade não tá... A gente que fez a ação. Ah, entendi. Você tava viajando. Estou sendo excluído desse podcast, viu? A gente não vai lavar roupa suja aqui agora, né? Você quer colocar aqui na tela? Não, tô brincando. Ah, então tá bom. Vamos dar continuidade, então. Personalize, muito obrigada pelas canequinhas. Gente, a Personalize em frente ao Bradesco aqui em Alfenas. Eles não fazem só canecas como camiseta, né? A gente tem o uniforme deles, crachá, dá identidade visual pra sua empresa, presentes, então vai ter um aniversário ou um chá de bebê, você quer fazer uma coisa personalizada, só manda mensagem pra eles. Vai sair com a sua cara, literalmente. Sim, entrega super rápido em frente ao Bradesco aqui em Alfenas. Foram todos, Cris? Eu acho que sim. Sim. E quem que é o nosso convidado hoje, Cris? Gente, hoje o nosso convidado é um ginecologista e obstetra com residência pelo Hospital das Clínicas em Pouso Alegre e especialização em ultrassonografia e ginecologia. Obrigada! Doutor Gil, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Sim. E doutor, conta um pouquinho da sua experiência, que te levou a fazer medicina, que te levou a ir para a área da ginecologia, da obstetria. É uma história longa. Na verdade, já tem aí uma herança familiar, vamos dizer assim, né? Meu pai e meu irmão são médicos. Nunca influenciaram, assim, na escolha, nenhum dos dois. Mas eu comecei a triar mais ou menos o caminho, o que eu ia fazer, né? O que eu ia prestar no colégio.
foi mais ou menos aquilo. Não gostava de matemática, não gostava muito de humanos, gostava das biológicas, fui pro lado das biológicas. E aí, prestei medicina, né? Cursei medicina aqui em Alfenas mesmo, né? Na Unifenas. E aí a especialidade já foi um pouquinho diferente, assim, né? A especialidade, o curioso é que a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, que eu tenho lá meus 7, 8 anos, meu pai tem a mesma especialidade, né? Meu pai é ginecologista obstetra, meu irmão é médico da família, né? E aí eu via meu pai acordar de madrugada, levantar, ir lá, fazer parto, voltar, fazer cesariana, cirurgia, né? E eu falava pra minha mãe desde pequeno, mãe, eu quero fazer medicina, mas eu quero uma coisa que durma, que eu possa dormir. Escolhi justamente acho que é uma das que menos dorme, né? Mas, assim, a escolha também da especialidade não teve muita influência. Eu acho que foi mais por acompanhar ele, né? Desde a faculdade eu já acompanhava um pouquinho, já instrumentava a cirurgia, já entrava com ele nos procedimentos. E vi que gostava daquela área, né? Vi que gostava um pouquinho ali da cirurgia, de estar em campo, né? E aí fui triando um pouquinho o que eu ia escolher. Curioso que no 6º ano eu queria clínica, cirurgia e ginecologia. Assim, meio nada a ver, né? As 3. Mas acabei indo pela ginecologia. E aí na residência de ginecologia, né? O curioso é que eu finalizei a residência em Pouso Alegre. Mas eu comecei ela em São Paulo, no hospital onde meu pai fez a residência. Jura? Então, era uma maternidade antiga já, bem conceituada lá de São Paulo, 100% SUS. Então, o volume era muito grande, né? Só que eu não gostei de morar em São Paulo. Adorava a residência, adorava os colegas, mas eu queria estar mais perto, inclusive, para aproveitar um pouco mais meu pai, pegar um pouquinho da experiência dele, né? Começar a acompanhar ele. E aí, por coincidência, uma residente em Pouso Alegre desistiu. E aí eu fiz a transferência da residência no 2º ano. Aí eu fiz o 2º e 3º lá em Pouso Alegre. E a ultrassonografia medicina fetal, assim, eu sou uma pessoa que... Aqui tá ótimo para mim, porque tá geladinho, tá fresquinho. Eu adoro ar-condicionado, eu sou muito calorento. Então, na residência, né, de ginecologia, tem aquela briga entre o pediatra e o ginecologista, né? Eles são melhores amigos. Só na hora da cesárea que eles são inimigos. Porque na hora de tirar o neném, né, a gente vai fazer a retirada do bebê ali do útero. E aí tem que respeitar uma certa temperatura na sala. E aí o pediatra fala, desliga o ar. Aí desliga o ar, a sala começa a esquentar, o foco ali na cabeça, aí você começa a transpirar, aquela coisa. E aí eu falei, cara, eu preciso escolher alguma área dentro da ginecologia que eu fique no ar-condicionado. E aí eu comecei a acompanhar, né, os ultrassons no último ano da residência. E aí adorei. Assim, falei, cara, acho que é isso que eu quero seguir fazendo. Aí fiz um ano ali de ultrassom em ginecologia, né, em Campinas. E depois fiquei mais um ano para complementar a parte de medicina fetal. Hoje o seu foco é ultrassom? Não digo que é o foco, assim, de certo modo, tá virando. Assim, graças a Deus eu tenho recebido muito encaminhamento, muita solicitação de exame dos colegas, né? Porque acho que ninguém brilha sozinho, todo mundo brilha com a ajuda dos colegas. Sim. Então, eu tenho muito colega que me encaminha muito exame. Sou extremamente grato, né, a todo mundo que trabalha comigo. E eu acho que isso é um sinal, assim, que você está trilhando o caminho certo, né? Se você está recebendo um feedback bacana, é porque estão gostando do seu trabalho, né? Então, eu acho que a tendência é afunilar e ficar mais na área do ultrassom. Beber dessa experiência do seu pai te ajudou, cara? Na sua área? Ah, com certeza. Sim, com certeza. Isso... Pode falar. Para quem não conhece, ele é filho do Boaventura, referência aqui em Alfenas, na área, né? Foi uma experiência positiva. Foi, com certeza. Porque, assim, meu pai nunca fez pressão nenhuma, né? Mas desde que eu comecei a instrumentar, né? Entrar em campo, entrar em cirurgia, meu pai, ele me arrastava na madrugada. Então, assim, nas férias... Você não tirava férias? Não, 3 horas da manhã ele me acordava, vamos lá, me ajudar numa cesariana e tal. E ele tinha, na época, uma instrumentadora e tal, mas ele não chamava ela e me arrastava. Era bom, mas era ruim, né? Aquela coisa. Mas ajudou muito. Quando eu cheguei na residência, eu já
já estava um pouco mais... Eu tinha uma certa mão já, né? Ali dos procedimentos. Então, aquilo que todo residente, né? No começo da especialização, ele sofre um pouco para pegar, que é a prática, já me ajudou demais. Já cheguei um pouquinho mais com essa facilidade, né? E quais são as principais evoluções que a gente está vendo dentro da área da ginecologia e da obstetrícia, principalmente na questão da ultrassonografia? Então, eu estava até comentando com 3 colegas que são ginecologistas, né, e obstetras, que hoje é difícil, principalmente para quem faz, eu acho que juntou, como se diz, a fome com a vontade de comer. Eu acho que para quem faz ultrassom, que já trabalha com ultrassom, ficar sem ultrassom no consultório é como se te tirassem o estetoscópio. Porque eu costumo brincar, o ginecologista ele pede mais ultrassom do que exame de sangue. Ele pede mais ultrassom do que hemograma. Então, para quem tem ali a ferramenta no consultório, é um adianto. Faz parte, acho que vai virar parte do exame físico, sabe? É como se a gente fizesse uma palpação, a gente tem ultrassom ali para quebrar um galho, para ajudar a elucidar um pouquinho a hipótese diagnóstica que você está montando, sabe? Pela história, pelo exame físico e pelo ultrassom. Existe uma quantidade de ultrassom que é indicado? Tipo, fazer um excesso de ultrassom pode fazer mal para o bebê, alguma coisa do tipo? É uma dúvida muito frequente. Na verdade, o ultrassom é uma ferramenta que é muito segura hoje, né? Desde que sejam respeitadas ali algumas configurações do aparelho, a paciente pode fazer quantos ultrassons forem necessários. Tem pacientes que precisam de ultrassom semanal na gestação, às vezes 2 vezes na semana, dependendo da patologia, né, do problema. Mas gerar dano, não. Ele não vai gerar nenhum dano para a paciente. E os aparelhos já vêm configurados com essas recomendações ali, né, com essas configurações, justamente para o determinado tipo de exame, justamente para não levar a nenhum dano, né, nenhuma lesão. Sim. E quando é recomendado o primeiro ultrassom? A partir do momento que eu descobri que estou grávida? O primeiro ultrassom, a gente geralmente recomenda que ele não seja feito nem muito precoce, mas também nem muito tardio. E definitivamente o ultrassom, se não for o mais, é um dos mais importantes para toda a gestação, porque é ele que vai definir tudo, né? Ele vai definir quantas placentas tem, quantos fetos tem, né? Quantos embriões. E ele vai datar a gestação, né? Ele vai me dizer de quantas semanas eu tô. Então, se você faz ele muito tarde, você perde um pouco a referência, né? Da idade correta. Porque é aquilo que eu costumo explicar. Às vezes, a gente trabalha com residentes né, no hospital. E eles me perguntam, às vezes, né, o porquê que é o principal para a gente falar de quantas semanas a paciente está. Porque uma pessoa de 1,5 m, uma pessoa de 2 metros de altura, quando o bebê delas tem 6, 7, 8 semanas de gravidez, eles têm o mesmo tamanho. Lá com 20, 30 semanas, o bebê do pai de 2 metros de altura, ele vai ser maior. Então, ele vai parecer um bebê mais velho. Enquanto de 1,5 m vai ser menor, ele vai parecer um bebê mais novo, né? Esse é o principal. Depois a gente parte ali, né, pro obstétrico, que a gente chama com translucência nucal, o famoso exame da nuquinha, né? O obstétrico com translucência nucal, que é também conhecido como morfológico de primeiro trimestre. Esse é importante porque a gente avalia anatomia, a gente avalia alguns detalhes que a gente chama de marcadores, né? Que é um vasinho ali na barriga, chama ducto venoso, no coraçãozinho, que chama válvula tricúspide, a presença do ossinho do nariz e a espessura da nuca, né? E a gente soma esses fatores junto com a história da paciente, com a pressão arterial também. A gente avalia fluxo de sangue no útero para ver risco de pressão alta na gestação ou de um bebê que vai ganhar pouco peso na gestação, né? A gente avalia isso e calcula um risco, uma probabilidade, né? Além de avaliar a anatomia. Pode dar
Sequência? Claro. Depois, geralmente, a Fica à gente faz um vontade. ultrassom ali por volta de 16, 17 semanas, que é o famoso ultrassom do chá revelação, né? Com 12 semanas, a gente dá um palpite. Mas eu gosto de esperar um pouquinho, porque a gente, às vezes, pode acabar errando ali, né? No nosso palpite. Meu enxoval foi azul. O meu foi rosa. Sério? Então, O meu foi rosa. O meu, eles Será que tem que erraram. ser trocado? Uai, Cris, eu também tô Acontece, achando. acontece, viu? O meu foi rosa. O meu até o dia que eu nasci, minha mãe achou que eu ia ser menina. Pra você ver. Acontece muito. Não, teve uma paciente que chegou, uma paciente que trabalha no tênis clube, né? Ela foi fazer um ultrassom, assim, de 32, 33 semanas. Tava mais pra lá do que pra cá, né? Pra nascer. E aí eu perguntei, qual que vai ser o nome dela, ou qual que vai ser o nome dele? Aí ela, assim, arregalou o olho, ela falou, como assim? Eu já comprei tudo. Eu falei, olha... Assim, é o que eu tô vendo, eu não posso te esconder isso, né? Tá quase nascendo. E aí o pessoal da academia do clube brincou. Falou, ô Gil, que isso? Você falou que tá tudo comprado já? Eu falei, ué, mas é melhor eu falar agora do que deixar nascer. Né? Mas, geralmente a gente faz esse exame com 16 semanas, que já dá pra ver bem ali a genitália, né? Depois a gente entra por volta das 20 às 24 semanas, né? Preferencialmente ali em torno das 22, a gente faz o morfológico do segundo trimestre, que aí é uma complementação do primeiro. Mas a gente vê mais detalhes, vê melhor o coração, vê melhor o sistema nervoso, né? E junto dele a gente recomenda que seja feito a medida do colo uterino, né? O colo uterino é como se fosse o gargalo da garrafa, né? E o útero fosse a garrafa. Sabe aquela garrafinha de 600 mais gordinha? Vira ela de cabeça para baixo, que é o útero, tá? E o colo do útero seria o gargalo. Então, a gente mede aquele colo, aquele gargalo, justamente para ver se essa paciente tem um colo curto, né? E aí, o colo curto, geralmente, ele é considerado um fator de risco para o parto prematuro. Então, se essa paciente tem um colo curto, às vezes a gente entra com uma suplementação para ela de progesterona para diminuir essa probabilidade, né? A gente pode fazer a avaliação da vascularização ali também, né? Das artérias do útero, como uma complementação. E aí depois, na verdade, assim, não tem uma data muito certa para ser feita. Varia de acordo com a indicação de cada médico. Geralmente os obstetras solicitam um ultrassom ali por volta de 28, 30 semanas, para ter uma ideia do líquido, do peso do bebê. É uma época que as pacientes gostam também de fazer o 3D, né? Que é que dá aquela caracterização do rostinho, né? Fica bonitinho, colorido. Depois a gente faz ali costuma fazer por volta de 37 semanas, para ter também uma ideia do líquido e do peso estimado, né? Da posição, se ele está sentado, se ele está viradinho com a cabeça para baixo, né? Então, são mais ou menos esses. Alguns exames, eles podem ser necessários a depender da patologia da mãe, ou da gestação, ou de uma própria suspeita num ultrassom morfológico, né? Se você tem uma suspeita ali de uma malformação cardíaca, por exemplo, ou uma arritmia cardíaca do bebê, a gente faz um outro ultrassom com 28 semanas, entre 26 e 28, que é chamado ecocardiografia fetal. É o ultrassom focado do coração do bebê, né? Então, para a gente avaliar melhor esse coração, geralmente é feito por pediatra, ou cardiopediatra, ou cardiologista. E a gente tem uma outra complementação também, que aí pode ser feita com 28, com 30, com 32, com 37, com 38 semanas, que é o Doppler, né? Que as pacientes falam muito, né, do Doppler. O que é o Doppler, né? Ele é assim, na teoria ele é um fenômeno físico, onde você estuda fluxo de sangue e onda sonora, né? Velocidade da onda sonora, resistência daquele vaso sanguíneo ali, né? E ele dá algumas informações para nós. Ele explica para nós como que o útero nutre a placenta, como a placenta nutre o feto e como que o feto está fazendo essa distribuição ali dos nutrientes, do oxigênio que ele está recebendo. Então, é um exame que geralmente a gente faz para pacientes de alto risco, diabéticas, né? Diabetes tipo 1, que é aquela que precisa de usar insulina, as hipertensas, as pacientes com trombofilia, que tem tendência a fazer trombose, né?
Então, uma são algumas indicações, né, desse exame. Basicamente, são esses exames. Agora, a frequência varia muito de obstetra para obstetra e de paciente para paciente. Sim, entendi. Pode falar. Aquele ultrassom que você faz em casa, aquele aparelhinho que você compra, isso auxilia a mãe ou pode acabar gerando uma ansiedade maior por não saber utilizar de forma correta? Aquele aparelho, né, a gente chama de sonar, né? Na verdade, eu não recomendo aos pacientes, eu particularmente não recomendo, justamente por essa questão. É um instrumento de uso médico, né? De uso de profissionais de saúde, enfermeiros, né? Ou médicos. E isso pode gerar um pouco de ansiedade. Às vezes, exceto as pacientes que são médicas, aí, né? Tudo bem. Mas gera um pouco de ansiedade. Porque às vezes nós mesmos temos um pouco de dificuldade de pegar o batimento. Se é um neném que está com as costinhas para baixo, ou se é uma mãe que é um pouquinho mais gordinha, né? Uma paciente que é um pouquinho mais gordinha, pode dificultar a gente a pegar o batimento. E aí isso já gera um estresse, né? A paciente já está ali naquela situação delicada que é a gravidez, né? Já está um pouco preocupada, um pouco hormônio tensa, exatamente. E aí vai gerar mais uma ansiedade desnecessária para ela. Então, ao invés de comprar o sonar, o que eu oriento aos pacientes? Observe os movimentos, né? Se o bebê estiver com uma movimentação boa, tá tudo certo. Bebê saudável mexe bastante. É mais ou menos isso. Mas eu, particularmente, eu não recomendo justamente pela ansiedade. Às vezes é uma gestação muito inicial, ali 12, 13 semanas, é difícil de pegar. É difícil até pra gente pegar o batimento. Então, a gente não recomenda. Porque gera uma ansiedade que não precisa. Ela não precisa passar por isso, né? Pacientes que têm trombose ali, essa dificuldade de circulação, elas podem ter problemas de parto? Elas podem ter... Na verdade, o problema, eu diria que é mais um problema da gestação, essa questão da trombose, né? Assim como as pacientes que têm a trombofilia, que é aquela doença, pode ser hereditária ou pode ser adquirida ao longo da vida, onde a paciente tem uma tendência maior de fazer episódios de trombose, da mesma maneira que ela tem uma trombose na perna, às vezes ela tem um AVC, às vezes ela tem um infarto, ela pode ter uma trombose na placenta. E aquilo ali acaba dificultando a nutrição do bebê. Isso pode gerar um descolamento de placenta, pode gerar um óbito fetal, né? Ela pode chegar a perder aquele bebê ali, né? Por uma complicação ali. O bebê pode ter uma restrição do seu crescimento, né? A gente chama restrição de crescimento quando é um bebê muito pequenininho para aquela idade. Então, o problema eu diria que é mais na gestação. Mas todas essas pacientes que são de maior risco na gestação, elas também têm um maior risco no parto, né? Então, é uma paciente de alto risco. Ela precisa de um acompanhamento especializado. A gente está vendo ultimamente um boom, né? Tá tendo uma epidemia de dengue, né? Assim, que está assolando não só a cidade, mas o estado inteiro. A dengue... o país, né? O país inteiro. A dengue, ela pode trazer complicações para a gestação, para o parto? Quais seriam essas complicações? Como lidar com essa situação? Tipo, tô grávida e eu tô com dengue, e agora? O que eu faço, né? Assim, a primeira coisa que a gente orienta a paciente é manter a calma, né? E entrar em contato direto com o médico assistente, tá? E é uma coisa que isso serve para não só para dengue, mas para qualquer quadro na gestação. A paciente, eu diria para ela não esperar o médico responder, porque às vezes não é algo que não pode esperar. A dengue, ela oferece riscos, é uma infecção, né, como várias outras, e todo quadro infeccioso ele pode surtir efeitos no feto, principalmente dificuldade de crescimento desse feto, né? A gente teve há alguns anos atrás aí o boom da irmã da dengue, que é o Zika, né, o Zika vírus, né? Que evoluía com quadros graves de microcefalia, e aí a gente tem, pós-nascimento, sequelas neurológicas importantes. Então, a dengue ela também oferece esses riscos de crescimento. A mãe fica muito comprometida. Então, da mesma maneira que a mãe compromete, o bebê também compromete, né? Então, a gente tem, sim, algumas complicações. O principal é cuidar da mãe. Uma vez que a mãe vai ter o suporte, a tendência é que o feto fique estabilizado, até porque é uma doença autolimitada, né? E lembrando que, claro,
quanto mais precoce o quadro, geralmente as consequências são piores. É uma gestação inicial, é um bebê que está mais suscetível ali a esses problemas, né? Já no terceiro trimestre é um bebê mais desenvolvido, mais maduro. Então, a tendência é que as complicações pro bebê possam até ser menores. Entendi. E tem a restrição que as gestantes não podem tomar muitos medicamentos, né? Já limita muito, a dengue limita Exatamente. muito, então tem que procurar uma assistência médica. Exatamente. Não fazer nada sem orientação, principalmente medicações, né? A hidratação é importantíssimo. A própria gestação pode levar ali a quadro de vômito, de desidratação, né? Principalmente no começo. Então, se você junta isso a um quadro de dengue, tem pacientes que têm quadros de a gente chama hiperêmese gravídica, onde elas perdem até uma boa porcentagem do peso, e isso compromete aí também o estado de hidratação, né? Então, se você junta isso com um quadro de dengue, onde a hidratação é fundamental, é um quadro que precisa de muita atenção. Sim. E todos os repelentes são liberados para gestante? A gente geralmente recomenda repelentes para gestante com icaridina. E a gente tem já, na maioria das formulações dos repelentes, a gente tem já a indicação se ele pode ser usado para gestantes, se ele pode ser usado para crianças também, né? Então, geralmente a gente dá preferência para esses tipos de repelentes. Sim, se você estiver precisando, gestante aqui de Alfenas, a gente tem tanto o comercial como o manipulado do repelente de caridina. Sim. Então, na Drogaria Santa Maria, a gente deixa o contato aqui para vocês, viu? Sim, sim. E, doutor, quais são os principais exames que a gestante tem que fazer durante a gravidez ali, para ela poder, assim, ter uma segurança? Na verdade, a gente costuma falar que o ideal não é o que a gente observa, né, na prática. Mas o ideal é que toda paciente que deseja gestar, ela passasse numa avaliação pré-concepcional. Então, ali a gente avalia hemograma para ver se ela tem um quadro de anemia, uma deficiência de ferro. A gente avalia sorologias para avaliar possíveis infecções, disfunções da tireoide que estão muito associadas a abortamentos espontâneos, né? Para aquelas pacientes, por exemplo, que você comentou, Lucas, do histórico de ter uma trombose anterior, né? Se tem múltiplos parentes ali com histórico de trombose, às vezes trombose imotivada, sem um motivo, né? A gente investiga as trombofilias também. Então, a gente tem uma avaliação que o ideal seria de ser realizada pré-concepção, né? São os exames pré-concepcionais. Avaliar o útero também, se esse útero tem alguma alteração, se é um útero dividido, né, septado, se é um útero bicorno, se ela tem alguma aderência ali intraútero que possa estar dificultando uma gestação. Então, a gente vai estar fazendo ali exames do primeiro, segundo e terceiro trimestres, né? Depois que ela está gestante. No primeiro trimestre, geralmente, a gente faz as sorologias, né? Para sífilis, HIV, toxoplasmose, rubéola, né? A gente faz também exame de urina, tipagem sanguínea, glicemia, até pré-concepcional também, a glicemia, a hemoglobina glicada, que mostra o nível de hemoglobina nos últimos meses, o nível de glicemia nos últimos meses, né? Glicemia média, que também está muito associado principalmente a abortamentos e malformações precoces, né? Quando tem uma hemoglobina glicada muito alta ali, né? Já no segundo trimestre, a gente faz alguns desses exames, mas o principal seria o teste de tolerância da glicose, para rastreio do diabetes gestacional naquela paciente, né, que não foi diagnosticada no primeiro trimestre. A gente submete o pâncreas dela a um estresse para ver se ele vai conseguir dar conta do recado, né, para manter a glicemia ok ao longo da gestação. E no terceiro trimestre, geralmente, a gente faz de novo hemograma, urina, repete algumas sorologias, né, e faz o famoso exame do cotonete. Eu não sei se alguém já ouviram falar desse exame, né? Que a gente rastreia uma bactéria do trato genital feminino que está muito associado à infecção do bebê após o nascimento. Naquela paciente que tem essa bactéria, né, a gente faz em torno das 35 semanas. Naquela paciente que tem aquela bactéria ali, no momento em que ela entra em trabalho de parto, a gente inicia antibiótico para ela, para evitar essa transmissão para o bebê. Mas né? essa transmissão ela só acontece se o parto for normal ou cesárea também? Exatamente. A transmissão ela acontece se a paciente
tiver trabalho de parto ou se a chance, né, de transmissão, nem sempre a paciente que tem, o bebê vai nascer infectado, mas há uma maior probabilidade disso acontecer. Mas, na verdade, a transmissão ela acontece naquela paciente ou que rompeu bolsa ou que entrou em trabalho de parto. Pacientes que estão fora de trabalho de parto com a bolsa íntegra, né, se ela tiver o exame positivo, mas ela optar, por exemplo, por uma cesárea, ou ela tiver uma indicação de uma cesárea, ela não precisa do antibiótico. A transmissão ocorre pelo contato com o canal do parto infectado, vamos dizer assim, né? Colonizado, vamos dizer assim. E o que pode trazer de malefício para o feto caso ele seja infectado com essa bactéria? Geralmente a gente tem uma associação maior aí de infecções, né, respiratórias para o feto, né? E aí, principalmente se for um feto prematuro, as complicações são maiores. Mas, em geral, infecções do trato respiratório, sepse, né, que é a infecção generalizada. A gente tem algumas possíveis complicações, né, para esse bebê. Então, quando ela tem a gente até costuma anotar na carteirinha de pré-natal, eventualmente é uma paciente que vai ganhar com o médico, com o colega plantonista, a gente coloca bem em letras garrafais, assim, né? Streptococo positivo. Para a hora que bater o olho no cartão, opa, vamos começar antibiótico para ela. Sim, sim. E quais são os tratamentos, os cuidados pré-concepcionais? Tipo assim, quero engravidar. O que eu tenho que fazer para poder ali ter uma gestação tranquila? Quais são os tratamentos que eu tenho que fazer na pré-concepção? Vai parecer clichê, mas uma boa alimentação, cessar o tabagismo, perda do peso para aquelas pacientes, né, sobrepeso ou obesas, uma perda de peso considerável. Tratamento das condições que a gente rastreou, por exemplo, se é uma paciente com diagnóstico de sífilis, você vai tratar aquele quadro antes dela gestar. Se é uma paciente, por exemplo, com uma infecção urinária, você vai tratar. Se é uma paciente com diabetes descompensado, você vai tratar. Às vezes a gente conta, o endócrino é um santo na vida do obstetra, porque a gente tem colegas endocrinologistas muito bons aqui em Alfenas, graças a Deus a gente é bem assistido, e eles vão fazer esse controle da glicemia pré-concepção, né? Justamente para evitar desfechos que a gente não quer. Problemas de tireoide a gente vai tratar, geralmente hipo ou hipertireoidismo, a gente vai entrar com um tratamento adequado para ela. Eu falei que parece clichê, mas é o básico que sempre funciona, né? Cessar o tabagismo, uma boa alimentação, a atividade física, tratar essas condições, anemia, né? Deficiências de ferro, a gente trata também nessas pacientes. E a gente tem estudos já, principalmente pacientes de perda de repetição, que ninguém inventou a roda. É o básico que funciona. A perda de peso já mostra melhores resultados de pacientes com perda de repetição sem causa aparente, por exemplo. Quando você fez os exames e você não teve nada ali, né, que me mostre, nossa, eu tenho uma condição X aqui que eu preciso tratar. Às vezes é o peso. O peso está associado, né, a uma perda gestacional. Então, é fazer o básico, claro, rastrear as patologias, né, fazer o tratamento direcionado para essas patologias. Sim. O doutor falou dos pacientes que têm sífilis, né, que é bom tratar antes. Os pacientes soropositivos, como eles podem engravidar normalmente? Eles têm algum risco maior? Qual que seria o tratamento para eles? Existe sempre, né, o risco maior das pacientes soropositivas. Principalmente da transmissão vertical, e é isso que a gente quer reduzir, né? Aquela paciente, ela vai ter o tratamento e, para nossa sorte, as drogas para tratamento do HIV na gestante, elas são categoria B, né? A grande maioria. Então, ela pode ser utilizada sem malefícios para o bebê, né? Então, existe principalmente o risco da transmissão vertical aí dessa infecção. E é uma paciente que vai precisar de um acompanhamento no alto risco. Essa transmissão vertical seria na hora do parto? Não é congênita? Principalmente no momento do parto. Condições que influenciam muito é a questão da carga viral, né, do quanto de vírus que tem na circulação materna e dos níveis de linfócitos, né, que a gente chama de linfócitos CD4, que são os linfócitos que atuam ali no combate do vírus. De forma congênita não passa? Pode haver a transmissibilidade.
Pode haver. Sim. E no caso da sífilis, quando não tem um tratamento quando não descobre a tempo e acaba passando para a criança, quais as precauções tem que tomar logo após o parto? Na verdade, após o parto, vou ser sincero, a gente deixa pro colega pediatra dar o segmento, mas em geral o nosso maior receio da paciente, ela é considerada tratada para sífilis quando o tratamento foi finalizado até 30 dias antes do parto, né? Então, quando ela não fez o tratamento adequado ou o diagnóstico se deu após esse período, é uma paciente que o bebê vai precisar de um rastreio para sífilis, principalmente para sífilis congênita, né? A gente tem aí risco de lesão cerebral para esse bebê. Durante a gestação, ele tem risco também de ser um bebê com restrição de crescimento, que cresce pouco. A gente tem risco de perdas gestacionais, de óbitos fetais, quando mais tardios, de abortamentos, quando é um quadro mais precoce, né? Lesões neurológicas ainda dentro do útero também. Pode gerar malformação? Pode gerar algumas malformações. Na verdade, malformações a gente não costuma observar muito. A gente observa mais lesões fetais, principalmente lesões neurológicas. Tá. Doutor, quais são, assim, as principais doenças que estão associadas ali com o abortamento precoce, com o abortamento da criança? A gente tem os quadros infecciosos, né? E é importante a gente diferenciar primeiro o abortamento recorrente do abortamento habitual. Abortamento habitual é aquela paciente que teve um aborto único, esporádico ali, seja na primeira, na gestação, seja entre 2 partos que ocorreram de maneira normal, né? Tanto parto normal como cesárea, mas foram gestações normais. E ela teve aquele aborto. Aquele aborto ali é algo que, na maioria das vezes, é um problema na hora de formar o embrião. Então, ali o próprio organismo já entende que aquele embrião ele não vai evoluir ou ele tem uma malformação grave que impeça ele de progredir e meio que o próprio organismo trata de evoluir com o abortamento, né? Já os abortamentos de repetição, as principais causas que a gente vê no nosso meio são a gente tem perdas de repetição sem causa aparente, tem uma grande porcentagem, mas a maior parte são as trombofilias. São as tendências a fazer os quadros de trombose. É até uma das recomendações que a gente tem da Sociedade Europeia, Sociedade Americana, né, nos abortamentos de repetição, que seja rastreado principalmente as trombofilias adquiridas, né? Então, a gente tem uma trombofilia adquirida, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. É um nome comprido, né? Mas nome comprido é difícil. Eu nem tento. A gente fala SAF, que é a sigla, né? Ajuda. É mais fácil. Então, a SAF é uma das principais, se não for a principal causa de abortamento de repetição. Mas a gente tem também, por exemplo, malformações uterinas como causa de abortamento de repetição, né? A gente tem casos também de incompatibilidade dos pais, às vezes, né? Geralmente heranças gênicas ali, que o pai tem um alelo recessivo que está adormecido, a mãe tem um alelo ali recessivo, que na hora que junta, né, passa material genético da mãe para o pai, eles passam 2 alelos que estão adormecidos, mas que quando unidos eles manifestam a patologia, né? Então, aí aquele bebê, ele não consegue evoluir, não consegue progredir. Né? A genética é muito complexa, né? Exatamente. Deus. É uma área que nem a gente se atreve muito a participar. Exato. Eu queria saber também, doutor, uma dúvida que me surgiu assim agora. Se o número de gestações pode trazer alguma complicação futura para uma futura gestação. Por exemplo, a mãe já teve 3 gestações. Uma 4ª gestação, ela pode ser de risco, ela pode ser normal, ou isso não tem nada a ver? Tem a ver, principalmente... Na verdade, a gente tem as 2 coisas que podem acontecer. A paciente que nunca gestou e tem o primeiro filho, ela tem alguns riscos. E a paciente que já teve múltiplas gestações, ela também tem alguns riscos, né? Geralmente, os riscos são maiores na primeira gestação. Por exemplo, a pré-eclâmpsia é a principal patologia que a gente trata no alto risco, que é a pressão alta da gestação, né? Culmina com a eclâmpsia, que é aquela crise convulsiva na gestação. Um dos fatores de risco é a primiparidade. É a paciente que
é a primeira gestação dela. Restrição do crescimento, a gente também observa mais frequentemente em pacientes que têm o primeiro filho, né? Não só, aí entra um fator que pode ser até confusional, Lucas, não só a questão do número de gestações, mas a idade em que essa gestação aconteceu. Se é uma paciente que tem mais gestações, provavelmente as últimas gestações ela vai ter uma idade mais avançada. A idade avançada é um fator de risco, por exemplo, para o diabetes, para a hipertensão, para a pré-eclâmpsia, né? Então, a gente tem esse risco aí que pode se confundir com o número de gestações. Mas o número em si tem, sim, alguns riscos. Por exemplo, pacientes que têm múltiplas gravidezes, elas podem ter um risco um pouco aumentado do acretismo placentário, que é quando a placenta gruda ali naquele útero, né? E a gente não consegue tirar aquela placenta, não consegue soltar ela da parede uterina. A gente tem que, às vezes, que tirar o útero todo. É uma cirurgia grande, uma alta morbidade, uma alta mortalidade, né? Uma chance de sangramento bem importante. Pacientes que têm múltiplos partos e têm múltiplas cesáreas, o risco é ainda maior, tanto do acretismo, como também de uma lesão de bexiga, de uma lesão intestinal, né? De uma rotura do útero. Às vezes o útero rompe, né? O bebê vai crescendo, 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 aquele ponto, né? Porque a incisão que a gente faz, a abertura ali no útero, ela é mais ou menos sempre na mesma localização. Então, é um ponto que é só cicatriz, é só fibrose. Então, na hora que... E aquele ponto de fibrose é um ponto de fragilidade. Então, se for uma gestação com um bebê muito grande, ou às vezes que ela já teve aí 2, 3 cesarianas, ela entra em trabalho de parto, o útero começa a contrair, essa paciente ela tem um altíssimo risco do útero romper ali. É mais fácil o útero... É mais fácil a pressão ceder naquele ponto de fragilidade do que pelo colo do útero. Então, ela rompe e o bebê cai na cavidade abdominal. Meu Deus. Se for pensar, então, uma gravidez próximas, para quem quebra o resguardo, por exemplo, se foi um parto normal, a probabilidade de dar algum problema é menor? É menor. Principalmente se a gente fala de um parto, a gente chama de intervalo interpartal menor que 1 ano e meio, 18 meses. Se ela teve uma cesariana 18 meses... Né? Exatamente. Tem medo de uma, mas tem gente que é uma seguidinha do outro. Exato. Mas você tá doido aí, né? Exato. E muitas vezes falta de orientação, assim, por parte da assistência, né? Mas realmente isso oferece um risco maior do útero romper, né? Então, geralmente, quando a paciente tem uma cesárea com 18 meses, tem uma gestação, né, onde o segundo parto vai ocorrer em menos de 18 meses do primeiro parto, a gente indica cesariana para ela, para que ela não evolua com o trabalho de parto e risco do útero romper. Né? Uma outra coisa que veio na minha cabeça da sua pergunta relacionado com a idade. Antigamente, por exemplo, a minha bisavó, ela teve 14 filhos. Mas ela começou a engravidar muito mais nova. Cedo. Se eu tiver 14 filhos Exato. hoje, eu já tô com 27. Eu já vou estar bem mais... Para de mentir a idade, Cris. Você Exato. tá com 27, né? Para de mentir a idade. A gente já sabe, tá? Você quer saber a verdadeira idade da Cris, segue a gente nos stories depois. Da sua, queridão. Eu tô enchendo o saco. Tia Cris, viu, tia Cris? Não, eu tive que aplicar injeção nos filhos do TT, agora eles me chamam de tia. Ah. Um morre e o outro me chama de tia. Tia Cris. O Dante não quer nem me ver pintado de ouro. Mas, isso é verdade. Mudou muito, né, a cultura, né? Hoje a mulher engravida mais tarde. Sim. E era aquela cultura da mãe. A mulher era pra procriação, né? Exato. Só ficava em casa, cuidava da casa. Hoje isso. E a gente tá vendo assim um decorrer assim de sociedade, né, uma evolução societal, de que a mulher tá engravidando cada vez mais tarde. Então, tipo assim, ela tá começando a surgir a ideia de ser mãe lá pelos 30, né, que exatamente, tá vindo isso. Exatamente. E aí é bom, a gente teve até aqui uma conversa com outra médica, com né, a Rafaela. A Rafaela, assim, a gente troca figurinha, bastante figurinha, ela faz a parte ali de fertilidade, né, principalmente. Então, é uma coisa que ela fala mesmo, né? Ela costuma brincar que tempo é óvulo. Sim. Então, a taxa de fertilidade da mulher, ela começa a cair um pouco a partir dos 30 e cai mais vertiginosamente a partir dos 35. Ela saiu daqui e eu entrei em depressão. A Cris tá falando assim, eu preciso congelar. Mas se você tem 27, ainda tá ok. Ela tava assim, será que eu congelo ou não congelo? Será que... Deus. Inclusive, se você perdeu o episódio, só procurar... Eu esqueci o sobrenome, é Rafaela... Rosanete. Isso. O episódio sobre ovulação, como se você
quer engravidar, como se preparar, se precisa congelar ovos ou não. Fiquei nessa dúvida por semanas, Rafaela, minha querida. A troca do DIU, em que momento? É um episódio maravilhoso. Sim, Me causou sim. muitas intrigas internas, vai causar em você também. É. Ô, Lucas, ele Oi. falou aqui da cesárea e a gente tá com um quadro novo de algumas perguntas pros nossos convidados. E a gente recebeu uma por áudio. Nossa convidada tinha um pouquinho de dificuldade no Instagram, ela mandou por áudio e encaixa, então já vou colocar aqui pra você. Deixa eu ver, acho que eu cortei o início. Gustavo, você me avisa se vai dar certo? Bom dia, tudo bem? As crianças estão bem? Ó, eu tenho uma pergunta para fazer, não sei se vale ou não. Quando eu fiz cesárea, meu parto foi cesárea. Até hoje eu sinto dor na barriga, se apertar um pouquinho assim, dói bastante. É normal? Ela falou, é engraçado, não sei se vale, né? Não existe pergunta boba. Toda pergunta tem um motivo, né? Mas é uma pergunta e é uma queixa muito frequente de pacientes. A cesárea é uma cirurgia como qualquer outra, né? Então, ela tem riscos, ela tem possíveis complicações e ela tem efeitos a longo prazo. Um dos efeitos que a gente observa, não só na cesárea, mas como qualquer cirurgia, é a síndrome aderencial. Tudo ali que a gente fecha, né, que a gente sutura, que a gente dá os pontos, aquilo ali vira uma fibrose, vira uma cicatriz, né? A cicatriz, ela tem menos capacidade ali de distensibilidade, né? Ela não consegue ter a mesma distensibilidade, por exemplo, da musculatura do útero. Então, aquilo ali pode gerar uma dor a longo prazo nos locais ali, principalmente se fez alguma aderência um pouquinho maior ali, né? Entendi. É uma queixa muito frequente de pacientes. E é uma patologia um tanto quanto ingrata, porque a gente pode até tentar corrigir, mas aonde tem, pode acontecer de formar mais aderências, né, no local. Uhum. Então, é uma queixa bem... E tem algo que possa fazer para aliviar? Olha, a gente tem... Inclusive, aí entra a participação, né, do Carlos Marcelo, né, da parte aí da dor. Mas dor pélvica crônica, ela tem tratamentos, desde tratamentos com bloqueios localizados, analgésicos, anti-inflamatórios, fisioterapia direcionada ali, né, na região. Então, a gente tem alguns tipos de tratamentos para dor pélvica crônica. Em geral, dor pélvica crônica, ela é um acompanhamento multidisciplinar, né? É muito confundida muitas vezes com algumas questões, até, né, por exemplo, fibromialgia, os pacientes manifestam dor pélvica, além de em outros pontos. Então, é uma condição um tanto quanto multidisciplinar, né, que a gente tem que abordar com a ajuda de outros colegas. E querendo ou não, o tamanho da cesárea ele diminuiu bastante, né? Então, Exato. Essas consequências também. Antigamente tinha uma máxima, né, na medicina que era grandes cirurgiões, grandes incisões, né? Então, ia operar o apêndice e fazia aquela incisão que a gente brinca na medicina Belém-Brasília, né? Aquela incisão enorme. Hoje a gente faz uma incisão da cesariana que é suficiente para tirar o bebê. Claro que a gente tem uma ideia, mais ou menos, aí a importância de novo do ultrassom, do peso estimado, né? Então, se é um bebê ali que pesa 3.800, 4 quilos, e você faz uma incisão para tirar um neném de 2,5, vai gerar uma dificuldade ali para tirar. Então, às vezes, a gente tem que acabar ampliando. E o tamanho da incisão está diretamente relacionado também com a dor pós-operatória, né? A técnica cirúrgica utilizada também tem relação com a dor pós-operatória. A gente tem algumas técnicas de cesariana, né? A gente tem duas técnicas principais, a técnica clássica e uma técnica onde tem um nome difícil também. Se não me engano, é um médico de Israel que descreveu, técnica de Misgav Ladash, onde a gente não fecha alguns planos, né? A gente tem as 7 camadas, né? As famosas 7 camadas, onde alguns planos a gente não fecha e isso mostra menor dor pós-operatória da paciente, né? Pelo menos a curto prazo, ela tem uma dor pós-operatória menor. Então, isso também tem influência, né? Tamanho, técnica cirúrgica utilizada. Então, isso influencia. Mas isso não gera nenhuma consequência? Seria pular uma camada? São camadas que, em teoria, podem ser puladas. Elas vão se fechar naturalmente. Elas vão se aproximar naturalmente, não tem a necessidade, né? O que segura mesmo a musculatura ali, né, os órgãos abdominais, é a aponeurose, que é aquela... É como se fosse o tendão que passa por cima da musculatura reto abdominal. Então, a técnica ela não fecha, ela não aproxima o músculo,
né? Então, a dor pós-operatória, em teoria, é menor. Interessante. E doutor, Quer colocar as outras perguntas? Já que a gente liberou a primeira? Pode ser, você que sabe, Cris. Pode ser. Deixa eu só fazer Vocês uma pergunta antes, mandam. peraí. Eu tô com uma dúvida. Lança aí, Lucas. Eu tô com uma dúvida aqui. Você tá grávido? Oi? Você tá Eu grávido? tô achando que eu tô com o peito muito inchado. Eu acho que eu devo estar grávido. Já tá enjoado? Doutor, tem 26 anos que a minha menstruação tá atrasada. Eu posso estar grávido? Você tem que buscar ajuda aí, viu? Porque o negócio tá meio complicado. Mas eu tava querendo... Uma pergunta que eu tava surgindo, enquanto isso o Gustavo organizando a questão das outras perguntas pra nós, no Instagram, é a seguinte, questão de parto prematuro, né? O que leva a um parto prematuro? Quais são os cuidados que eu tenho que ter nessas situações, né? Porque, assim, que a gente vê... é um desespero quando isso acontece, né? As gestantes ficam loucas nessa situação. Sim. O trabalho de parto prematuro é multifatorial também, né? A gente tem ali alguns... Eu costumo dividir em grupos, né, de causas. A gente tem fatores socioeconômicos, então aquela paciente que tem uma má aceitação da gestação ou um núcleo familiar conturbado, que não apoia a gestação. A gente tem dentro desse grupo aí também o tabagismo, o álcool, o estresse físico e mental também entram como fator de risco para trabalho de parto prematuro, né? A gente pode aí também introduzir nesse grupo condição socioeconômica, né? Alimentação, condição socioeconômica. Uma coisa que eu costumo falar muito para as minhas pacientes, que já tem algumas evidências mostrando associação, é a doença periodontal. Então, aquela paciente que está gestante, que tem, às vezes, um sangramento gengival, né? Sangramento gengival nunca é normal. Então, e a doença periodontal é uma patologia que é silenciosa. Então, o Ministério da Saúde já recomenda que a gestante faça uma avaliação, pelo menos uma avaliação ao longo da gestação, de toda a gestação, né? E aí a gente recomenda sempre a avaliação aí de um odontólogo, né, de um periodontista, para justamente rastrear essas doenças silenciosas. Isso também se inclui nesse ponto. Entra o segundo grupo, tudo aquilo que causa distensão excessiva do útero. Então, gestações gemelares, tem um risco maior de partos prematuros. Bebês grandes ou bebês com muito líquido. Aí a gente tem, por exemplo, a diabetes como uma causa de muito líquido. A gente tem malformações do trato digestivo do feto, né? Atresia de esôfago. A gente tem também como uma possível causa do polidrâmio, do aumento do líquido amniótico e distendendo ali o útero, né? A gente tem causas infecciosas e inflamatórias. Todo quadro infeccioso pode gerar trabalho de parto prematuro. A gente viu muito na época da pandemia pacientes em quadro agudo de Covid entrando em trabalho de parto. Processos infecciosos como pneumonia, uma sinusite, uma infecção renal, uma pielonefrite, são causas de trabalho de parto prematuro, né? Infecções genitais são causas de trabalho de parto prematuro. Então, a gente tem aí alguns grupos, né, que a gente pode dividir os fatores de risco para trabalho de parto prematuro. E o mais frustrante é que até aproximadamente 40%, 50% dos partos prematuros, eles não têm causa definida. E a gente sabe que se a paciente já teve um parto prematuro, esse é o maior fator de risco para um novo parto prematuro. Então, e quanto mais prematuro e mais partos prematuros ela teve, a gestação seguinte vai ser pior. Se ela entrou em trabalho de parto ali com 35 nessa gestação, na próxima ela tem chance de entrar com 34, 33. Isso não é genético não, né? Não. Pelo menos não que eu me lembre, tem uma herança genética de prematuridade. E aí a importância do rastreio do colo curto. Tá aí uma medida que a gente consegue mudar, né? Algumas coisas a gente não consegue mudar. Por exemplo, se a gestação foi uma gestação gemelar, paciência, não tem muito que a gente possa fazer além de dar os cuidados. Então, algo que a gente possa fazer para mudar o desfecho da gestação, a gente tem a obrigação de fazer. Então, por exemplo, a importância da medida do colo uterino e a introdução da progesterona nas gestações, principalmente nas gestações simples. A gente não tem muita evidência científica forte que corrobore para o uso da progesterona no colo curto de gêmeos. E
quais são as precauções, não, né? Como assim, as consequências ali desse parto prematuro para o bebê? Ele pode ter alguma malformação? O que pode acontecer? Na verdade, o parto prematuro, ele envolve diversas complicações. Até algumas referências falam até de complicações na vida adulta. Depende muito da idade em que o bebê nasce. Se é um prematuro extremo, ali com 28, com 29, 30 semanas, as complicações são maiores. Se é um prematuro que a gente chama tardio, né, ali por volta das 36 semanas, as complicações são menores. Então, principalmente, né, de longe, as principais são as respiratórias, né, a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. O pulmão, né, fetal, a gente considera em teoria que ele está mais maduro próximo do termo, que seria ali as 37, 38 semanas. Quando o bebê é prematuro, a gente, dependendo da idade em que ele está, a gente faz o corticoide para acelerar a maturação pulmonar desse feto, né? Geralmente é feito até 34 semanas, né? Para ter um benefício respiratório no pós-natal. Mas a gente tem complicações, por exemplo, prematuros extremos, enterocolite necrosante, que é um quadro intestinal, né? Fetal, bem grave. Hemorragias intracranianas no feto também, principalmente prematuros extremos. A gente tem uma maior probabilidade. Infecções neonatais. E a longo prazo, algumas evidências falam que fetos prematuros têm mais tendência de doenças crônicas na vida adulta. Diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia. Então, algumas evidências apontam para isso. A gente não tem malformação, eu diria que talvez ali, dependendo do grau de prematuridade, ele não conseguiu desenvolver, por exemplo, muito bem sistema musculoesquelético. Então, pode ter aí uma influência nisso, mas a malformação, basicamente, a gente não observa. Até porque, com em torno de 13, 14 semanas, o bebê tá formado, o restante é desenvolvimento, né? Eu acho que a minha pressa todinha foi só pra nascer. Eu queria nascer desde os 7. Agora eu me atraso em tudo. Minha mãe teve que ficar internada, tomando injeção pra maturar o pulmão, tudo. A anemia falciforme, ou o traço da anemia falciforme, influencia no parto também? Ele também é um risco, principalmente para vamos dizer assim, não para malformações, né, nem para parto, mas para crescimento do feto, né, principalmente. O traço, na verdade, não. Mas se são pais com traço falcêmico, o feto, aí sim a gente tem... Exato. E aí, quando a paciente tem a anemia falciforme propriamente dita, é também uma paciente de maior risco. Ela precisa também no acompanhamento no o traço serviço. Não pode casar com traço. Exato. Né? Sim. Exatamente. A endometriose também influencia no parto? Ou só na dificuldade do parto mesmo, da engravidez? No parto em si, a gente pode ter uma dificuldade maior na questão técnica da realização do parto. Principalmente se for aí a gente está falando de um parto cesárea, né, na verdade. Agora, de um parto normal, a gente não nota muita influência. Mas justamente o que você falou, a maior dificuldade é no engravidar, né? A gente tem pacientes que têm aí as trompas comprometidas, né? No carreamento ali do óvulo. A própria endometriose torna um ambiente intrauterino um ambiente mais hostil a uma gestação. Então, ela dificulta mais a concepção do que o parto. O parto cesárea pode ser dificultado a depender das aderências que essa paciente tem ali dentro da barriga, né? Então, pode ter uma dificuldade técnica maior. Sim, sim. Mães diabéticas, essa diabetes, ela pode trazer algum problema glicêmico, de glicemia para o bebê ou não? Sim, é uma das principais complicações que a gente observa, né? As pacientes diabéticas, principalmente as pacientes que têm diabetes pré-gestacional, né? Não aquele diabetes gestacional, mas aquele pré-gestacional, e principalmente quando é um diabetes mal compensado, elas têm uma tendência maior ao polidrâmio, que é o líquido aumentado, né? E aí a gente tem a tendência à prematuridade também. E elas têm uma tendência maior à macrosomia fetal, que é o bebê que cresce muito, fica muito grandão. Então, o que acontece? É uma mãe que tem um índice glicêmico muito alto, né?
E aí, a insulina que ela produz, né, ela tem um efeito que a gente chama GH-like. Ele atua como o hormônio do crescimento. Então, acaba que o feto sofre um pouquinho com essa ação da hiperinsulinemia, né? E aí, no momento em que há o parto, o feto ele tem uma maior tendência a fazer hipoglicemia após o nascimento. Então, geralmente, bebês de mães diabéticas, principalmente diabetes compensado, são bebês que às vezes têm que ficar internados um pouquinho mais tempo, justamente para fazer controle glicêmico, para não fazer hipoglicemia. Sim. Então, é algo bem frequente, a gente vê bastante no hospital. Entendi. Cris, vamos para nossas perguntas no Instagram? Vamos para as nossas perguntas. Gente, lembrando que a gente está com um novo quadro, então a gente vai sempre soltar o convidado que vai estar na semana seguinte e abrir uma caixinha de pergunta para vocês. Então fica ligadinho que toda semana a gente vai colocar. Sim. E ontem a gente postou e a gente já teve algumas perguntas. Sim, a Dayana, né, fez uma pergunta assim, doutor. Seria possível reverter uma vasectomia realizada há mais de 8 anos e ter filhos novamente? Olha, então, aí eu fiquei na dúvida porque foi uma mulher perguntando, né, de uma cirurgia masculina. Mas levando em conta o princípio de que a vasectomia é uma interrupção ali do trajeto, né, que transporta o espermatozoide do testículo, né, a reversão é possível, a depender da técnica que foi realizada. É mais ou menos o mesmo princípio da laqueadura. Uhum. A depender do tipo de técnica utilizada, a reversão é possível. Mas a gente tem essas técnicas cirúrgicas de reversão, geralmente feitos em centros maiores de reprodução, né? Não é todo cirurgião, não é todo urologista que faz, não é todo ginecologista que faz também, né? A reversão da laqueadura. Então, depende muito da técnica que foi feita. E não tem uma garantia também, né? Exato. A gente não tem uma taxa muito interessante, assim, de boa resposta também. A menstruação desregulada pode ser um indício de problemas? Pergunta da Amanda. Pode ser indício de problemas, depende do que é chamado de desregulado, né? Um atraso ali pode ser até comum, né? De alguns dias entre os ciclos. Aquela paciente que fica meses sem menstruar, ela precisa ser avaliada tanto na idade mais jovem, adolescente, como na paciente próximo da menopausa. A Rafa deve ter comentado um pouquinho, né, da transição aí do climatério. Um dos primeiros sintomas do climatério é o atraso menstrual. É aquela paciente que fica menstruada esse mês, dali 2 meses ela menstrua, dali 6 meses ela menstrua, dali 10 meses ela menstrua, até ela não ficar 1 ano sem menstruar, né? Então, é um diagnóstico pontual a menopausa. Pode ser um problema, sim, tá? E é uma queixa muito frequente no consultório. Irregularidade, atraso menstrual, fluxo menstrual mais intenso. Então, é um indício de que pode haver um problema. Tanto pode ser até uterino, como pode ser ovariano, como pode ser central, né? Então, a gente tem aí o quadro que a gente chama de ausência de menstruação, que é a amenorreia. Ela tem os compartimentos. Pode ser o compartimento uterino, pode ser o ovariano, pode ser o central, que é a hipófise e hipotálamo. Pode ser uma junção? Pode ser mais de um componente, mais de um compartimento. Mas sim, é um indício de problemas. É um sinal para você procurar o ginecologista. Procurar o ginecologista. Atrás. A Weila perguntou, qual é a causa de candidíase por repetição? A candidíase de repetição, ela também é multifatorial. A gente tem aí inúmeros motivos, né? Desde tratamentos mal realizados até uma cândida não albicans, que é um tipo de cândida um pouquinho mais resistente, né? A gente tem também a perpetuação do agente causador da candidíase. A candidíase é multifatorial, né? Então, a gente tem ali questão comportamental. Então, estresse, privação de sono, mudança da microbiota vaginal por uso recorrente de antibióticos, hábitos de vestimenta. Então, aquela paciente que, por exemplo, usa roupa muito apertada ao longo do dia, ou a roupa íntima de material sintético, ou então aquela paciente que não permite a transpiração adequada ali da região íntima, ela pode ter a tendência a fazer a candidíase de repetição, né? Se ela não tirar o uso de sabonete íntimo, tá?
tá? A realização de ducha vaginal, isso tudo são componentes que podem influenciar na candidíase repetição. Se ela não tirar o agente causador, não adianta. Ela pode usar 10 cremes vaginais, 15 comprimidos diferentes, que a cândida, ela vai aliviar, às vezes ela vai amenizar, vai aliviar o quadro, mas daqui a algum tempo ela vai manifestar de novo. Para a cândida, existe alguma reposição que a gente possa fazer para evitar ou seriam diminuir esses fatores? Principalmente fazer a diminuição desses fatores, diminuir os fatores causais. A gente tem algumas recomendações sobre a questão da microbiota vaginal, né? Mas, em geral, a gente não tem formulações adequadas para repor num nível que atinge a microbiota vaginal. Entendi. Então, principalmente tirar o... Eu fui até confirmar, a Weila que fez a pergunta foi a ganhadora do nosso kit da Hidrabene. A Weila tá com a gente já. Tá com a gente já. Aquele famoso dormir sem calcinha ajuda também? Ajuda muito. É uma coisa simples, né? E que resolve ajuda a resolver o problema. Que é um transtorno. É uma queixa que a gente se compadece pela paciente, porque tem pacientes que chegam no consultório assim, doutor, não sei mais o que eu faço. Nossa, e pra quem nunca teve candidíase, Jesus, eu acho que é uma das piores coisas. É difícil. Terrível. Terrível. A próxima pergunta é da Mari. Como descobrir se estou entrando na menopausa? Olha, aí entra um pouquinho do que a gente comentou, né? Um dos principais sintomas é a questão da menstruação, né? Pode iniciar com a irregularidade menstrual, pode iniciar com sintomas vasomotores, que é o famoso calorão, né? A gente chama de fogachos. Pode iniciar com uma perda da libido, com um ressecamento vaginal. O principal sintoma, sintomas até de dificuldade de concentração, piora do sono, né? Claro que tudo isso que a gente falou também são multifatoriais. Não adianta culpar a libido da paciente, uma libido mais baixa só pela menopausa. Tem que ver como essa paciente dorme, como está o relacionamento dela, né, com o parceiro, como é o trabalho, se ela faz alguma atividade física, né? Uma das principais recomendações no climatério é mudança de estilo de vida, cessar tabagismo, iniciar a atividade física, né? Então, a gente tem alguns sinais, lembrando que a menopausa é um diagnóstico pontual. A gente chama de síndrome climatérica. Tudo isso que a paciente pode estar sentindo, né? Esses sintomas das ondas de calor, da dificuldade de concentração, memória, né? Sono, irritabilidade, labilidade emocional, isso tudo está relacionado ali com a síndrome climatérica. Então, se atentar a esses sinais. Não tem uma idade muito certa, mas em média, a mulher brasileira faz a menopausa aos 50, 51 anos. Então, tudo que gira ali em torno dessa idade pode ser já síndrome climatérica. Entendi. Depressão pós-parto pode causar recusa da mãe em relação à criança? O Ed Carlos que nos perguntou. Pode. É muito importante a gente diferenciar a depressão pós-parto do blues puerperal, né? O blues puerperal é aquela sensação de fadiga, cansaço da mãe, mas sem eventos muito alarmantes. Então, é aquela mãe que demonstra gostar da criança, né? Não mostra aversão, não mostra recusa do bebê, só que é aquela mãe que está nitidamente fadigada. Privação do sono, mudança súbita da rotina, cansaço do momento do parto. Já a depressão, um dos sintomas principais é a reclusa persistente do bebê. Então, pode sim ser causado. E, geralmente, é um quadro que dura mais de 14 dias. O blues puerperal geralmente se limita a mais ou menos 2 semanas. Agora, a depressão é um quadro mais grave, que perpetua por mais tempo e precisa de acompanhamento, inclusive, psiquiátrico. Entendi. É normal ter escape com o uso de anticoncepcional? Pergunta da Thaís. Eu não vou dizer que é normal, mas eu vou dizer que é frequente, tá? Assim, podemos dizer até que é normal, mas não quer dizer que ele não esteja fazendo efeito, tá? São coisas diferentes. O anticoncepcional, o que acontece no útero é um reflexo do que acontece no ovário. Então, o útero não manda nada, quem manda é o ovário. Quando a gente usa o anticoncepcional, o nosso ovário está em repouso. Então, o útero está respondendo a hormônios que você está recebendo de fora, né? Dependendo da dose, da frequência, é muito comum, por exemplo, em pacientes que esquecem ou atrasam o comprimido, né, o escape. E aí, geralmente, a gente
reverte esses escapes ajustando dose, ajustando tipo de anticoncepcional. Então, anticoncepcional, contracepção, né, é muito tentativa e erro. É claro que a gente sempre tenta optar para aquela paciente, para o melhor método para ela. Não tem um método melhor ou pior do que o outro. Depende da paciente. Para aquela paciente pode ser bom, para outra paciente o mesmo método que foi bom para essa não é bom para aquela. Por isso que a gente tem que procurar um médico e não utilizar o remédio da irmã, da mãe, do amigo, do vizinho. Até por conta das contraindicações. Eu peguei uma paciente há uns tempos atrás no consultório que começou a tomar uma pílula combinada e tinha enxaqueca com áurea diária. Que é aquela enxaqueca com a áurea, né? Que é aquele sinal que avisa que a enxaqueca está vindo. Que é uma contraindicação total para métodos combinados, né? E ela estava usando uma pílula combinada. Eu falei, suspende isso para ontem, né? Não deveria estar tomando sem orientação. E eu achei que quando tinha escape, que o anticoncepcional não estava fazendo efeito. Ele está bloqueando, se você estiver tomando ele certinho, sem atrasos muito importantes, né? Ou esquecimento, né? Estiver absorvendo o anticoncepcional, ele está agindo normalmente no seu ovário. O objetivo dele é bloquear a sua ovulação. Entendi. Agora, o escape é um reflexo do útero. Só. Um dos motivos de eu ter colocado o DIU é porque eu troquei de anticoncepcional acho que umas 2, 3 vezes e todos eu tinha escape. Aí na minha cabeça ele não estava funcionando direito. Eu falei, se ele não está fazendo a função dele, vamos substituir. Não, você estava protegida da gestação, mas escape é um dos motivos, às vezes, que leva a paciente a mudar o método. Sim. Isso é verdade. Isso é algo bem comum. Querendo ou não, é um desconforto, né? É um desconforto, é imprevisível. Às vezes a paciente está numa viagem, está no trabalho, está na atividade física. É algo que incomoda, né? Sim. Cisto no ovário é câncer, né? Pergunta. Pode ser e pode não ser, né? O cisto no ovário, ele pode ter... a gente tem diversas etiologias de cisto de ovário, diversos tipos, né? Histológicos ali, né? Tipos de origem de cisto de ovário. Depende das características dele, né? Se ele é um cisto simples, só uma bolinha de água, se ele tem componente sólido no meio, se ele é um cisto septado, né, com conteúdo ali dentro, depende do tipo de conteúdo, se ele é vascularizado, se ele tem muito fluxo, depende da característica dele. O que a gente observa, pelo menos na minha prática de consultório, de ultrassom, a maioria dos cistos, eles não, o que eu pego, não são câncer. Eles são cistos funcionais, que acontecem, por exemplo, por uso de uma determinada pílula, por uso do Mirena, né, do dihormonal ou do Cailina, enfim. Que são cistos hormonais? São cistos, a gente chama de cistos funcionais, que eles acontecem por alguma coisa ali diferente no ciclo daquela paciente. Né? E geralmente você não precisa tomar nenhuma providência, né? Ele vem e ele mesmo desaparece. Dependendo do tamanho dele, nem precisa acompanhar. Ele vai aparecer e vai desaparecer. Né? Às vezes aparece, a paciente vai fazer um exame dali 6 meses, está no outro ovário. Ela fala, nossa, pulou para o outro ovário. Eu falo, não, o que estava no direito regrediu, apareceu no esquerdo. Ele não pula de um ovário para o outro, não, para ficar sossegado. Da Giovana. Tenho varizes e uma circulação comprometida e uso Mirena. Posso ficar tranquila? Pode ficar tranquilíssima. Mirena é um dos métodos até indicados, não para o caso das varizes. As varizes não contraindicam métodos contraceptivos hormonais, orais, adesivo, injeção, mas se forem varizes, né, simples. Agora, o Mirena é um método muito seguro porque ele tem pouquíssimas contraindicações. Por isso que a maioria das pacientes, além de ser um método que as pacientes, né, se adaptam bem, é um método muito seguro, principalmente para a maioria das contraindicações. Pacientes que já tiveram trombose, pacientes que têm, por exemplo, a enxaqueca com aura, né? Pacientes tabagistas. Você pode usar o Mirena sem problema. Nesse caso aqui, ela pode ficar despreocupada. Acho que essa foi a última, Gustavo. Doutor, a gente gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes, né, que mandaram as perguntinhas. A gente selecionou algumas. Muito obrigado pela participação de vocês e fiquem atentos que a gente vai colocar nova caixinha de perguntas. Se você tem dúvidas aí, tá? Vai acompanhando a gente nas nossas redes sociais, @podformpodcast. Toda semana a gente vai estar lançando uma caixinha de perguntas. Então, assim, já aproveita aí, né, pra você tirar suas dúvidas. Se você tá com alguma preocupação, igual o doutor respondeu que as preocupações afetam as áreas da ginecologia e da obstetrícia, né?
Então, assim, sempre que a gente trazer um convidado, se você tiver alguma dúvida, pode estar lançando a pergunta lá na caixinha que a gente traz aqui ao vivo pra vocês, né, Cris? Sim. Muito obrigada pela disponibilidade de responder as perguntas dos Obrigado nossos a vocês, ouvintes Cris, também. Obrigado a vocês pelo convite. Doutor, o senhor tem algum recado final pra querer dar pros nossos ouvintes? Primeiramente aí agradecer, né, o pessoal que tá encerrando? Não? acompanhando. Não, tá encerrando, Gustavo. Falta muito tempo ainda? Uai, que é isso? A gente que encerrou. Achei que a gente... Não, só pra encerrar a caixinha de perguntas, o Lucas já tá finalizando. Não, é porque do jeito que a TT falou assim pra mim, não, tá acabando, foi falar. Perdão, doutor. Não, mas... Vamos continuar. Desculpa, viu, doutor? É um Tranquilo, erro de comunicação. sem problemas. Tá. O Lucas não leu o negocinho completo. A gente tem mais algumas perguntas depois das caixinhas. Depois a gente manda pro doutor, se ele puder responder. Ele responde pelo Instagram. Sim. Era isso. Tá. A gente fez foi erro de confusão. comunicação. Foi confusão mesmo. Faltou o ponto do Boninho Faltou aqui, o ó. ponto. Não, não pode ter ponto, não. A voz da consciência. O sonho da TT, você viu que ela fica com a plaquinha, né? O sonho dela era a gente colocar um ponto pra ela ficar falando. Eu falei, você vai me deixar louca? Porque ela ia ficar falando uma atrás da outra. Falando na cabeça é complicado. Ai, não tem como. Doutor, você já fez algum ultrassom de alguma surpresa? Gêmeos, trigêmeos? Já, é bem frequente. Às vezes a gente pega assim, a paciente vem esperando, a maioria das vezes elas esperam um só, né? Uhum. E às vezes chega lá e realmente, para surpresa, são 2. Ou às vezes até mais, né? São 3. Agora... Uma das perguntas mais frequentes, aquele primeiro ultrassom que eu falei pra vocês ali de 7, 8 semanas, a hora que a gente começa a realizar o exame, ela fala, tem só um, né? Eu tô olhando o útero ainda, calma, eu tô olhando o útero, já eu te mostro. Aí eu dou uma passada de olho e falo, não, é só um, pode ficar despreocupado. Respira fundo. Aí o pai até... E assim, quais são o maior fator pra ter gravidez gemelar? O que pode levar? É genético? Depende do tipo de gêmeos, né? Os gêmeos monozigóticos geralmente são mais produtos de terapia de reprodução assistida. Gemelares dicoriônicos, né? De duas placentas, dizigóticos, na verdade, que originam duas placentas, geralmente são histórico familiar. Idade materna influencia a idade materna quanto mais nova ou mais velha? Mais avançada. Ela Jura? tem uma tendência de gestação gemelar. Histórico familiar materno também influencia. Se na família da mãe tem muito histórico de gêmeos, também é uma influência. Então a gente tem alguns fatores. Algumas etnias também têm uma tendência maior a ter gestações gemelares. Então, realmente, tem alguns fatores de risco. A monocoriônica, geralmente, a terapia de reprodução assistida é o principal fator. Certo. Influencia, né? E você já descobriu alguma traição, algum meme que virou... A gente vê muito na internet, né? Tenho 2 meses, mas na verdade era pra ter só 1 mês. Assim... Pra ser sincero, eu não me lembro se eu cheguei a descobrir. Mas, mesmo que eu tivesse descoberto, a gente geralmente não aborda esse assunto. Não, digo assim, não aborda com o paciente, na consulta. Mas debaixo dos panos. A gente se abstém de qualquer comentário, né? Mas, pra ser sincero, não me lembro, viu? Não ficou nenhuma situação constrangedora? Eu acho que não. Baseado ali na conta de idade gestacional, de momento da relação, da concepção, eu acho que eu ainda não passei por isso. Tem um meme no Instagram, né? Então tá, parabéns, 3 meses. Ele, doutor, não, voltei. Doutor, voltei a 1 mês. Como assim? Eu só tenho 2 aí. O bebê veio primeiro que o pai. Eu acho que ia ser meu maior medo de estar nessa área, é falar a idade, a pessoa fala, uai, não, a conta não vai. Não, às vezes ele nem fala, né? Mas o pai só começa a olhar assim. Uai. Ou às vezes o pai começa a fazer a conta, né? Ele vai fazendo a conta Peraí, essa semana eu tava viajando. Bateu. Ele começa a olhar assim estranho pra mãe. Uai. Não, eu ainda não... Aí já era. Ainda não peguei. Você tem noção de quantos partos? Você realiza partos também? Faço. Tem noção de quantos partos você já fez? É uma coisa que muita gente me pergunta, até por conta do meu pai. Meu pai, até alguns anos atrás, ele fazia, no final do ano, ele fazia um futebol de fim de ano dos amigos do Tura com os nascidos com o Tura. Jura? Então, um time era o pessoal dos amigos dele
e o outro time era de quem ele fez o parto. Então tinha gente de 30, de 20, de 18, de 35... Tinha gente de tudo que é idade. Tinha um meme. Duas gerações, tinha um pai meme e filho. aqui em Alfenas que pra você ser alfenense você tinha que ter nascido na mão do Boaventura e batizado pelo Padre Homero. Você só era cidadão alfenense, você só conseguiu o RG de Alfenas se você tivesse nascido pela mão do Boaventura e batizado pelo Padre Homero. Meu Deus Exatamente. do céu. Eu não parei pra contar. Eu fiz a conta ali durante mais ou menos a residência, eu fiz uma média de partos. Agora eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que eu fiz o número de plantões que a gente fazia no primeiro ano, o número de partos em média, do plantão mais movimentado e do plantão mais tranquilo, e fiz a média. Mas não vou lembrar exatamente o número para vocês, né, para falar para vocês, mas era muita coisa. Porque a gente trabalhava muito, dava muito plantão pela residência e era muito parto. Eu conto na residência o número de noites que eu consegui dormir no plantão. Isso eu conto. Era o seu maior medo, não dormir. Isso eu conto. O que eu falei pra vocês, na infância eu quero a especialidade que durmo, escolhi a que menos dorme. Mas na residência eu lembro de contar nos dedos. A gente dava um determinado número aí, vamos colocar aí 2 plantões noturnos por semana durante 200 dias, 300 dias, vamos colocar aí. A gente tinha um mês de férias, 330 dias, mais os feriados, 330 dias. A gente dava 2 plantões noturnos por semana, de 2 a 3 plantões noturnos por semana. Eu lembro que eu consegui deitar e dormir mais ou menos 8 ou 9 plantões desses. Meu Deus. E o plantão que eu mais dormi, eu dormi das 3 às 7 da manhã. Então, assim, milagrosamente não chegou ninguém, deitei numa maca, dormi das 3 às 7. Aí esse foi marcante. Eu falei, nossa, obrigado, Deus, por 4 horas de sono. Será que me chamaram e eu não acordei? Que me chamaram? Já aconteceu muito. A residência tem dois momentos bons, a hora que começa e a hora que acaba. Brincadeiras à parte, assim, hoje em dia, né, só abordando aí um pouco dessa questão, já que a gente falou disso. Hoje em dia a residência eu acho que vai ser cada vez mais o essencial na formação de qualquer especialista. Hoje a gente está vendo um boom gigante de pós-graduação, de pós-graduação sem a certificação adequada, sem a regulamentação adequada. A gente tem já muitos profissionais formando. E a residência, queira ou não, é o que faz o profissional diferenciado. Claro que, assim, não posso generalizar. Tem profissionais que fizeram pós-graduação que são excelentes, né? Depois que prestam uma prova de título, né? Tem profissionais excelentes. Mas a residência, acho que, assim, nada te prepara para a vida de especialista como a residência prepara. Para quem não é da área, a residência é quando você fica no hospital, direto? Recebe esse nome porque antigamente os residentes dormiam no hospital. Que era o internato, ou não é igual a mesma coisa? O internato é ainda durante a faculdade. Durante a faculdade. A residência, antigamente o hospital oferecia alojamento. Por exemplo, meu pai dormia no hospital. Então, ele dormia, tomava café, almoço e janta no hospital. Meu Jesus. Ele morava no hospital. O hospital tinha leitos para os residentes, ele dividia quarto com um colega residente. Na época dele. Hoje, algumas residências oferecem, se o residente quiser, mas a grande maioria mora em casa mesmo, né? A gente fala que mora mais no hospital do que em casa. É uma jornada de trabalho. A residência você chega em casa só pra dormir. Exato. Eu só vou lá pra dormir e talvez comer. E é engraçado que quando você vai ler edital, é concurso de residência médica. Não é assim, processo seletivo para concurso de residência médica. Então, parece um termo coloquial, mas é o termo que a gente usa mesmo. Né? Técnico Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E uma diferença geracional, assim, entre você e seu pai? O que você viu que mudou de lá pra cá? Você que tá acompanhando essa história há mais tempo. Eu comento isso demais com ele. Porque ele fala assim, que hoje... É uma coisa que a gente observa, né? Que hoje pedem muito exame, né? Meu pai formou em 71. 2, 3 anos depois descobriram hepatite C. Então, assim, DNA... Ninguém sabia o que era DNA. Então, foi tudo...
é uma geração muito diferente. É uma geração de prática, né? De mão na medicina. massa. Eles faziam procedimento cirúrgico no quarto, quinto ano de faculdade. Faziam. O médico colocava na mão deles e falava, faz essa cesariana, faz essa apendicectomia, tira esse apêndice. Então, eles entravam com o médico e aprendiam a operar, né? Tem médicos da época do meu pai que não fizeram residência e saíram fazendo o que aprenderam na faculdade. Então, aprenderam a anestesiar na faculdade, a fazer cirurgia na faculdade e tocaram a vida fazendo isso aí. Então, a gente vê uma noção muito mais prática, né? E colocavam mais a mão na massa, porque o conhecimento também era mais restrito. Então, você sabia aquilo ali, você tinha pouco exame. Então, assim, ressonância, tomografia não era algo palpável para eles, né? Até o mesmo ultrassom. Era muito raio-x, exame laboratorial e exame físico. Meu né? Deus. Então, era muito palpação, né? Exame físico clássico, né? Sim. Semiologia Uma medicina médica. muito artesanal ali, né? Assim, e hoje, você resolve 70% das coisas com uma boa anamnese e um exame físico adequado. 70% das coisas... Eles resolviam, né? Se não for mais, exato. Claro que a gente tem outras doenças, né? Doenças novas, enfim, a gente descobre mais, tanto para tratamento e diagnóstico, como também de doenças. Mas resolvia-se praticamente tudo, né? Sem um exame complementar. Sim. Hoje é difícil um médico abrir um paciente sem um exame. Sim. Né? Então, antigamente, por exemplo, o meu caso, quando eu operei de apendicectomia, no sábado de formatura de medicina do meu irmão, da sexta para o sábado eu amanheci mancando, né? E com a mão aqui na virilha, perto da virilha. Aí eu acordei, assim, eu tinha o quê? 11 anos. Aí eu acordei, meu pai me viu saindo do corredor assim, mancando. Aí ele falou assim, não come mais nada. Não bebe água, não come mais nada. Aí eu falei, por quê? Ele falou, apendicite. É sério? Aí eu falei, não, pai, que isso? Não sei o quê. Apendicite. Aí, só do jeito que ele viu andando. Isso que é experiência, né? Mas isso tem, se você for ver na semiologia, tem um sinal que chama sinal do calcânio. É a dor ao bater o calcanhar direito no chão. Então, o paciente manca porque irrita a membrana. Eu também tive que tirar o apêndice, né? Mas meu pai não é médico, ele é farmacêutico. Só que ele pegou minha perna, fez assim, dobrou. Exato, é outro sinal. Meu pai, na hora que ele dobrou a perna, ele falou assim pra minha mãe, corre pro hospital que é apendicite. Aí minha mãe chegou no médico e falou assim, não, porque o Bento falou que era apendicite, não sei o quê. Aí o médico falou assim, não, vamos fazer o exame primeiro e depois a gente vê. Batata, deu 5 horas da tarde, o médico ligou pra gente, traz correndo, a gente vai ter que marcar a cirurgia hoje porque tá inflamado e a ponto de supurar. Na época, meu pai colheu um hemograma só colheu um exame de sangue, os leucócitos estavam lá estourados. Foi o que aconteceu. Falou, não, era só pra confirmar a suspeita, é apendicite. E você passou operado da formatura do seu irmão? Passou eu e minha avó em casa e a galera festando. Tudo bem que não tinha nem idade, né, pra festar, mas a gente ia divertir de outra forma. Sim. Mas passou eu e minha avó lá operados. Meu Deus. Na formatura do meu irmão. Doutor Gil, agora sim a gente tá caminhando pro final, né, Cris? Você gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, se quiser olhar ali naquela câmera? Não, na verdade é agradecer aí o pessoal, né, que acompanhou o podcast, muito bacana, adorei a experiência, é meu primeiro podcast, então não sei se eu fiquei transpareci um pouquinho de ansiedade, alguma coisa assim, mas adorei. Espero que tenham gostado. Tô aberto aí a dúvidas. É difícil responder todo mundo. Até o pessoal me cobra muito no Instagram. Doutor, abre mais caixinha de pergunta e tal. Mas, às vezes, a hora que dá um tempinho, a gente quer desligar um pouquinho, né, de tudo. Sim. E aí a gente acaba esquecendo ou postergando, né? Mas eu tento sempre me policiar aí para ficar mais comunicativo, né, com os pacientes que acompanham a gente lá no Instagram. Mas eu queria agradecer todo mundo. Deixa o canal aberto lá do Instagram para quem quiser acompanhar, né? Qual que é o seu Instagram? É @Dr. Gil H. Passos, é o Instagram profissional.
E é isso. Doutor, muito obrigada. Acho que a gente aprendeu muito Aprendeu hoje. muito, né? E o pessoal de casa que acompanhou, muito obrigada também. Lembrando do nosso novo quadro, obrigada a todos que mandaram perguntas e fiquem atentos que a gente vai sempre postar na quarta-feira para vocês uma caixinha pro convidado do dia seguinte. E agradecer aos nossos patrocinadores. Claro. Eu não tenho nem o que falar da Nines, porque acabou a famosa Nice, né? Maravilhoso, gente. Não percam, aproveitando. Ó, agora ainda tá, essa semana ainda tá quente, tem milkshake, mas o inverno está chegando. Lá tem chocolate quente, tem fondue. Então tem opções para todas as estações do ano. Sim. E é maravilhoso. Não tenho nem Sim, palavras. Drogaria Santa Maria, nossa patrocinadora master aí. 5 lojas em Alfenas e uma em Campos Gerais, né, Cris? Lembrando que tem a loja de manipulação, então para as gestantes que precisam do repelente com Sim. icaridina, a gente manipula. Então só entrar em contato que a gente manipula e entrega para vocês. Sim, sim. E a loja lá do Fórum é 24 horas, tá? Então aconteceu Qualquer algum perrengue de madrugada, você já sabe onde ir. A Mauri Contabilidade, né? A Mauri Contabilidade, lembrando da Hora do Leão. Mas a contabilidade não é só pra isso, né? Então Claro. é durante todo o ano. Se a gente faz tudo direitinho, entrada de nota fiscal, se você vai abrir um novo negócio, quer verificar se esse local é bom, eles fazem. Isso pra mim é sensacional. Eles vão fazer um mapeamento pra ver se o seu tipo de negócio naquela localização vai dar certo ou não. Então vai te evitar ter um gasto ali pra uma coisa que não vai ter futuro. Sim. Então entre em contato com eles desde a hora que você pensa em abrir um negócio. Não tente andar assim sozinho, porque essa parte de contabilidade não é fácil. Eu, pelo complicado. menos, perreco bastante. Pessoal da G-Motors, tá? Indicação premiada. Eu já perdi meus R$1.000, tá? Porque eu fui ovacionado. Viajou, você viajou. Eu viajei, literalmente, e e perdi perdeu. R$1.000 de Pix. Mas você não faça como eu, tá? Então indique um amigo na indicação premiada dos meninos da G-Motors, tá? Que aí você pode estar ganhando um Pix de R$1.000 se aquela pessoa for lá comprar um carro. E não tem desculpa, tá? Os meninos têm carros novos, seminovos, usados. Eles dividem até 60 vezes, financiam. Então, tá assim, dá para o seu amigo comprar e você ganhar milão com ele. Ô, pela aí, né? Tem jeito, não tem jeito, né, Cris? E ainda tem garantia estendida, viu? Tem Mesmo garantia? não sendo um carro novo, fica com garantia estendida, se eu não me engano, de 1 ano. Ó, coisa boa. Gente, e Gil, a caneca é sua. Personalize e manda Obrigado, pra todos adorei. os nossos convidados. Personalize nosso muito obrigado mais uma vez. Se você tem alguma ideia, é só manda mensagem pra eles, que eles personalizam canecas, garrafa, crachá, tudo que vocês imaginarem. Sim, Dá uma sim. passadinha lá em frente ao Bradesco aqui em Alfenas. Acho que é isso, né? É Não isso, esquecendo gente. de ninguém. Mais uma vez, muito obrigada. Muito Obrigado a você, Gil. Cris. Obrigado, Lucas. Novos episódios todas as quartas-feiras às 19 horas, então já ativa o sininho pra você não perder nenhum, tá? E se você aí. perdeu, já dá uma olhadinha. Já A gente dá uma falou olhadinha. bastante aqui, ó, a doutora Rafaela, maravilhosa. Foi Já um episódio muito assiste que bom. vai fazer um link maravilhoso com esse. Sim, sim. Muito obrigado pra você que nos assistiu. Até a Beijos. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.